Aleluia! Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Hoje será um grande dia. Hoje será um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos para mais uma leitura da Bíblia, leitura da palavra. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada um que vai estar aqui, Pai. Senhor, perdoa, Pai, as nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Senhor, que a Tua palavra possa adentrar os nossos corações, que possamos estar cheios, Pai, de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade. O Senhor és bom todo o tempo, Pai. Tu és lindo, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa-nos, Pai, cada vez mais as nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, usa-nos como instrumento, Pai, para levar o Teu ID, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Lição de hoje. Restitui-me. Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Salmos 51, verso 12. Com certeza você já ouviu alguém fazendo uma oração semelhante a esta. Talvez tenha assistido a algum canal de TV ou internet. Restitui-me, Senhor. Normalmente o que a pessoa está pedindo é a restituição de algum bem material ou de uma oportunidade perdida, ou a volta da pessoa amada, ou até mesmo, embora seja paradoxal, alguma coisa que nunca teve. Há, porém, uma oração de restituição da palavra de Deus que devemos imitar sempre que necessário. Ela se encontra no Salmo 51, verso 12, que acabamos de ler. É uma oração de Davi, o grande rei de Israel. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Há diversos motivos pelos quais nós perdemos a alegria da salvação. Pode ser por dedicar mais tempo a nós mesmos do que a Deus. Quem sabe a rotina estressante do dia a dia esteja nos roubando a alegria de estar com o Senhor. Talvez estejamos nos dedicando tanto à obra do Senhor que nos esquecemos do Senhor da obra. Quando sentir que está perdendo a alegria da salvação por qualquer motivo, não deixe que essa situação perdure por mais tempo. Ore ao Senhor. Restitui-me a alegria da tua salvação. E depois repita como o salmista: Tu me farás conhecer o caminho da vida, da tua presença a plenitude de alegria, à tua direita a eterno prazer. Aleluia. Salmo 16, verso 11. Que a alegria do Senhor sempre seja a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos à leitura de 2 Crônicas, capítulo 10 ao 13. Amém. Deus é maravilhoso. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 10 ao 13. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para a fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira na presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito. Aleluia. Porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a tua servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, a servir-te-emos. E eles lhe disseram: Daqui a 3 dias tornai a mim então. O povo se foi e teve Roboão conselho com os anciões que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhe falares boas novas, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe deram, e teve conselho com os jovens que lhe havia crescido
com ele e estavam perante ele. Aleluia. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os homens que com ele havia crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este teu povo, que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre um jugo meu pai, que vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Misericórdia. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao terceiro dia. E o rei lhe respondeu asperadamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciões, e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhe acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança do filho de Jessé, Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim, todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Aleluia. Vamos ao capítulo 11 de 2 Crônicas. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros da guerra, para pelejarem contra Israel, e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaias, homem de Deus, dizendo: Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejarás contra os vossos irmãos, tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouvirão as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e edificou cidades para fortalezas. Em Judá edificou, pois, a Belém, e a Etá, e a Tecoa, e a Bet-zum, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zifé, e a Doraim, e a Laquis, e a Seca, e a Zorá, e a Aijalon, e a Hebron, que estava em Judá, e em Benjamim cidades fortes, e fortificou essas fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazéns de víveres, e de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou em grandes maneiras, e Judá e Benjamim permaneceram-lhe. Aleluia. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele. Aleluia. Glória a Deus. Porque os levitas deixaram seus arabaldes e a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E eles constituiu para si sacerdotes, para os altos e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração e buscaram ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão,
E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiai, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Geus e Semarias e Zaão, e depois dela tomou a Macá, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias e Atai e Zizá e Zelemite. E amava Roboão mais a Maacá, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 70 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei, e usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao capítulo 12 de 2 Crônicas. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel, pelo que sucedeu ao ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Então veio Semaias, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém, por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharão os príncipes de Israel e o rei, e disseram: Ó Senhor, o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém, pelas mãos de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão em seu lugar deles escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei da casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se eles, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, o porquê ainda em Judá havia boas coisas. Aleluia. Fortaleceu-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome da sua mãe, Naamá Amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não está escrito nos livros das histórias de Semaia, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme a relação das genealogias? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias, e Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Obrigado, Jojo. Deus abençoe. Vamos ao capítulo 13, 2 Crônicas, capítulo 13, vai dizer assim: No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias em Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaia, filha de Uriel, da cidade de Gibea. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Aleluia. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões beliçosos,
de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. Aleluia. Bom dia, Deus abençoe, graça e paz. E pôs-se Abias em pé, em cima do monte Zemaria, que está nas montanhas de Efraim. E disse-lhes: Ouve-me, Jeroboão, e todo Israel. Aleluia. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de Saul? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E vendo Roboão sendo ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidas de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro, que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como as nações das outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixaremos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão. Aleluia. E os levitas se ocupam na sua obra, e queimaram ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor, nosso Deus. Porém vós o deixastes, e eis que Deus está convosco, à nossa frente, como também aos seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles, por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinha de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Aleluia. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá. E Deus os entregou nas mãos de Judá, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Aleluia, confia no Senhor, confia no Senhor. E Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Jessana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas, os quais, os mais altos de Abias, tanto os seus caminhos como os das suas palavras, estão escritos nas histórias do profeta Idó. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos à leitura de Provérbios. Provérbios 8. Provérbios 8 vai dizer assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração.
Ouve, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porventura minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que as acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja nada se pode comparar a ela. Eu a sabedoria habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Aleluia. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes, os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Aleluia. Para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor me possui no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aleluia. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeites e não sedes sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as obreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Salmo 91. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios.
Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Vamos à leitura de Efésios 6. Efésios 6 vai dizer assim a palavra do Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração e vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês estão nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pois isto vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a salvação, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como se cumpre fazer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou estar encerrando agora esta live. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Abençoado seja, Pai, o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado por cada pessoa que esteve aqui, Pai, assistindo esta live, Pai. Abençoa, Senhor, a vida delas, Pai. Cura, liberta aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, abençoa cada seguidor deste aplicativo, que possa multiplicar cada vez mais, para que a tua palavra, Pai, esteja indo mais longe, e mais longe, e mais longe, e mais longe, porque tu és bom, Pai. Gratidão, Senhor. Gratidão pelo teu amor, gratidão pelo teu perdão, gratidão, Senhor, porque o Senhor nos ama, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as doces consolações estejam sempre contigo, com toda a tua família, hoje e sempre. Amém. Amém.